Alô, pessoal! Passamos a apresentar No Detalhe, um debate sobre os principais temas do esporte. Jornalismo a serviço da análise das grandes questões do mundo esportivo. Vai começar agora o No Detalhe! Muito boa noite, ouvintes da Fluminense, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição de No Detalhe, aqui na Jornada Esportiva da Flu AM540, a primeira do Dial. É a volta do No Detalhe nessa segunda temporada, agora em 2016. O No Detalhe que tem a apresentação e produção de Alexandre Arraes, Rafael Melo, Rodrigo Brandão e vai ao ar toda quinta-feira, quando não tiver bola rolando ou transmissão esportiva aqui na Rádio Fluminense. Você pode acompanhar também o No Detalhe através do site www.nodetalhe.net.br. São inúmeros os temas importantes, urgentes do mundo esportivo e para discuti-los e para analisá-los, nós estamos de volta com o No Detalhe. Não é isso, Rafael Melo? Boa noite. Beleza, Raj. Boa noite pra você. Olá, Brandão. Olá, galera. Estava realmente com muita saudade, né, nas noites de quinta, dentro aqui da Jornada Esportiva da Rádio Fluminense, né, falar um pouquinho sobre o mundo esportivo, analisar os principais temas sobre uma visão diferente, né, falar sobre gestão, administração, marketing, conceitos empresariais, como tudo isso movimenta a vida dos atletas, os bastidores do mundo esportivo, né, e este ano, especificamente, tem muita coisa bacana. O No Detalhe foi produzido de uma maneira muito carinhosa, porque nós vamos ter aí um ano olímpico, um ano especial. Mas nós não vamos aqui falar somente, né, das Olimpíadas, dos Jogos, mas sim vamos trazer e tentar passar para o amigo ouvinte, o internauta, também todo o bastidor, tudo que envolve o ambiente esportivo de uma maneira geral. Muito bom estar de volta, hoje 7 de abril do ano de 2016, uma data mais do que especial. Parabéns a todos os jornalistas, já que hoje é o Dia Nacional do Jornalista, né? O Dia Nacional do Jornalismo, né? Então, nada mais, nada menos do que uma data muito especial para todos nós aqui diante do microfone da Fluminense. Lembrando que você participa conosco pelo 2125-3090, o telefone da sua participação, 21 Rio de Janeiro, o código 2125-3090, ou então pelo Facebook, facebook.com/No Detalhe AM. A participação sempre muito bem-vinda, galera. Brandão, e aí, meu camarada? E aí, Rafa? Boa noite, pessoal. Boa noite a Rafa, a Raiz, ouvintes da Fluminense. Muito bom estar de volta para mais essa temporada do No Detalhe, né? Nossa segunda temporada. A primeira já foi um sucesso, então a tendência é que essa seja melhor ainda. E como o Rafa falou, né? Preparamos essa temporada especial aí, com vinhetas, caprichado para você, ouvinte, ficar bem a par de tudo que está acontecendo, as discussões, tudo você vai ficar sabendo aqui no Detalhe. Lembrando que além das redes sociais, do Facebook, do telefone, também temos a nossa conta no Twitter, né? Siga-nos no Twitter, twitter.com/nodetalhe 540am, twitter.com/nodetalhe 540am. Siga-nos no Twitter, muita coisa boa acontecendo e hoje começando com o pé direito, não é isso, Alexandre Arraes? Exatamente, Rodrigo. Nos colocamos essa ambição, né, nesse primeiro programa do ano, fazer uma espécie de uma análise, né, um pouco balanço, um pouco perspectivas para o esporte em 2016. A gente vem, evidentemente, no final do ano passado a gente já fez alguns programas comentando essa situação, os eventos testes, enfim, muita coisa já havia acontecendo em relação às Olimpíadas, mas coisas relacionadas também a outros esportes estão acontecendo. Então é uma tentativa de fazer um certo balanço pra gente, a partir daí, no próximo programa, a gente já focar em alguns temas específicos, né? Vamos fazer séries especiais, vamos falar sobre o papel do atleta dentro do ambiente esportivo, vamos falar sobre o papel do gestor, do administrador, das pessoas que trabalham com marketing, também vamos conversar bastante sobre o papel dos políticos, né? A estrutura dentro dos ministérios, das secretarias, como é que isso pode impactar, como deve impactar a questão do esporte. Então é isso, a proposta do No Detalhe é sempre um raio-x do universo esportivo, sempre com muitos entrevistados, muitas opiniões, né?
a gente aqui com muita liberdade para poder colocar os nossos pontos de vista. Então, sem dúvida nenhuma, uma expectativa de uma grande temporada. Só lembrando, Rodrigo, ano passado foram 15 programas, né? 15 programas, foram quase 20 horas inéditas de conteúdo, foram 23 entrevistados. Enfim, realmente um panorama bem interessante que a gente conseguiu. No detalhe que começou em 30 de julho do ano passado. Então, nesses 6 meses, a gente conseguiu conduzir sempre nas quintas-feiras que não tem futebol, que a gente pôde apresentar o programa, um retorno muito legal, né, de público, de mídia também para o programa. Então ele segue aí firme e forte na jornada esportiva da Fluminense e também com essa possibilidade dos áudios serem ouvidos no site do No Detalhe. Aos poucos, né, tá um site em construção, fazendo junto com o nosso ouvinte, com as pessoas que gostam do nosso programa. Alguns áudios já estão disponibilizados lá, mas à medida que o tempo for passando, novos áudios do ano passado e, sem dúvida nenhuma, os novos áudios desse ano estarão também disponibilizados para a galera que quiser ouvir e debater com a gente, né, Rafa? Certamente. Inclusive, o nosso site está bonitinho, nodetalhe.net.br. Você já pode visitar, já pode interagir conosco. E, claro, este programa, né, de retorno à segunda temporada, né? Tô me sentindo aqui meio House of Cards, né? Alguma coisa assim, Games of Thrones, né? Nós vamos falar muito sobre o ano olímpico, né? O movimento olímpico no Brasil, de uma maneira geral, o movimento pré-Olimpíadas, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos falar um pouco também sobre a perspectiva, né? O olhar, a perspectiva também durante as Olimpíadas e pós-Olimpíadas. É um ano especial, é um ano diferente e, claro, No Detalhe eu não poderia ficar de fora aqui dentro do AM 540, a gente falando, debatendo e trazendo opiniões extremamente relevantes para incrementar cada vez mais, né? E um ano também que envolve não só a questão olímpica, mas também todo o cenário político e econômico que o Brasil, né, está passando e que, de certa forma, também acaba atingindo também a preparação dos atletas para as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né, ô Brandão? Sem dúvida. Infelizmente, né, Rafa? A gente esperava que isso não fosse atingir também os nossos atletas, né, nessa preparação para os Jogos Olímpicos, mas é difícil, né? Acaba afetando a todos. Infelizmente não tem como fugir dessa realidade. Mas é com a garra do brasileiro, com a garra do povo brasileiro, que esses atletas vão dar aí esse algo a mais para conquistar essas medalhas aí. Tivemos aí entrevistas, aí, inclusive, durante a semana aí, do atual ministro dos Esportes, falando um pouco sobre essa preparação dos atletas, a ajuda que o governo está disponibilizando, apesar da crise. Então é importante essa ajuda, pelo menos essa ajuda moral, também financeira, claro, para que eles representem bem o nosso país nessas Olimpíadas aqui dentro da nossa casa, né, pessoal? Maravilha, então daqui a pouco, o próximo, vamos ter um rápido intervalo comercial, já a gente volta e vamos analisar um pouco essa situação com mais detalhes, como é que estão as leis de incentivo, né? Enfim, o papel do Ministério dos Esportes, também como é que está a preparação dos atletas, a opinião dos atletas nas entrevistas, tudo isso a partir do próximo bloco aqui no Detalhe. Você está curtindo a jornada esportiva da Flu AM 540, a primeira do Dial. Voltamos a apresentar No Detalhe. É isso aí, galera. Várias opiniões no detalhe, né? Vamos conversar bastante sobre essa situação pré-olímpica e já olímpica, né? Faltam 4 meses apenas para as Olimpíadas começarem e a gente já pode começar um pouco essa conversa aqui entre a gente, fazendo um balanço aí para o nosso público, a galera que gosta, como tem sido, né, 2015, 2016, um ano difícil, né? A gente sabe a realidade brasileira aqui, estamos num momento de muita disputa política, né? Questões aí envolvendo o governo federal, também com impactos nos governos estaduais, né? Havia uma expectativa muito grande de recursos do pré-sal, né? Que dariam realmente um maior conforto, né? Para as questões das finanças de muitos estados. Na verdade, isso não está acontecendo, né? O barril de petróleo, no final do ano passado, a previsão era de $100 por barril, hoje o barril está 28, 27. Então isso teve um impacto realmente grande nos financiamentos de vários desses projetos. Mas, de qualquer forma, um elemento, acho que a gente já um pontapé inicial para a gente começar a conversa, Rafael, Rodrigo, é que nesse intervalo de tempo pré-Olimpíada, um momento muito importante, a gente teve mudanças no Ministério dos Esportes e já tivemos nova mudança, né? No final de 2014, o
ministro ainda era o Aldo Rebelo, ele saiu, entrou o Jorge Hilton, numa composição política, ele entra no governo, ele ficou durante esse ano de 2015, início agora de 2016, e já saiu. Agora, no final de março, ele já foi substituído pelo Ricardo Leyser, né? O Ricardo Leyser, que é muito elogiado, porque acompanha mais diretamente o trabalho no Ministério dos Esportes, porque ele está ali desde 2003 e já ocupou muitas funções dentro do Ministério. Já foi secretário executivo, foi secretário de Esporte Educacional. Agora, mais recentemente, ele era o secretário de alto rendimento. Então, é uma pessoa muito próxima dos preparativos para as Olimpíadas. Foi uma das pessoas que, dentro do Ministério, liderou a organização para o PAN. Enfim, então é um cara que tem um pouco essa dinâmica, mas mesmo assim, a gente observa que é sempre problemático, né? Quando a gente tem interrupções de gestão tão próximas de anos olímpicos. É quase como se a gente tivesse em 2015 quase que jogado fora, né? Porque em 2016 vamos ter que recomeçar tudo de novo. E nesse aspecto, alguns programas foram desativados, o Atletas na Escola, a gente chegou até a conversar no passado sobre isso, acabou, era um projeto importante, ele não aconteceu. Em relação às leis de incentivo, acho que é a grande preocupação, né? Houve uma queda muito grande na arrecadação em projetos apresentados. Hoje, quase todo o financiamento do esporte nacional é público. É Eletrobras, é Petrobras, é Caixa Econômica, Furnas, Banco do Brasil, enfim, e o setor privado com uma participação muito limitada, pequena, inclusive com algumas opiniões relacionadas que no momento de crise econômica, evidentemente que muitas empresas de pequeno porte, de médio porte, ficam até preocupadas em se envolver com leis de incentivo, que como a lei de incentivo claramente é uma redução, né, do valor do imposto de renda que seria pago, muitas empresas, a gente sabe qual é a realidade, né? Em tempos de crise, muitas vezes não tem aquela nota fiscal, muitas coisas acabam acontecendo. Então, você participar da lei do incentivo é praticamente colocar o governo olhando muito atento para as suas declarações de imposto de renda. Muitas vezes são momentos que as empresas não querem isso também. Então, assim, tem um panorama de dificuldades que a gente está enfrentando, porque ou é recurso público e a gente está vivendo um momento de crise, né, evidentemente, que faz com que os orçamentos fiquem mais limitados e, ao mesmo tempo, um momento de crise econômica que faz com que a iniciativa privada não entre com muita força. Então, é um cenário muito diferente do que a gente imaginava quando, em 2009, ficou sabendo que ia ser sede das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, né, Rafa? Exatamente. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, o Jorge Hilton, que foi o antecessor do Ricardo Leyser, ele ficou no cargo de 1º de janeiro de 2015 até agora, 30 de março de 2016, né? Antes nós tivemos, só para a gente se prender, né, os últimos 10 anos, né, o Aldo Rebelo, né, e também o Orlando Silva. O Orlando e o Agnello Queiroz, né? Começou lá atrás com o Lula, né, em 1º de janeiro de 2003, enfim, depois veio o Orlando Silva, o Aldo Rebelo, o Jorge Hilton, o Orlando Silva, inclusive, que, né, teve o seu nome envolvido, né, esteve sob suspeitas durante o programa Segundo Tempo, enfim, né, Terceiro Tempo, coisas do gênero, né, no repasse de verbas, enfim, para organizações do terceiro setor, mas a princípio não foi confirmado nenhum tipo de falcatrua ou maracutaia com relação ao nome do ex-ministro e agora também deputado federal, o Orlando Silva. Mas o orçamento do Ministério dos Esportes, Arraiz, é exatamente isso. Ele hoje teve uma queda, hoje está na casa de 2,6 bilhões de reais. Claro, a gente vai olhar e vai observar, nossa, 2,6 bilhões é muita grana. Sim, é muita grana, mas se você parar para pensar num país como o Brasil, né, de aspecto continental, né, a Europa praticamente cabe dentro do Brasil. Tira um pouquinho a Rússia, né, que a Rússia também brinca, mas você pegar todos os países, principalmente da Europa Ocidental, a gente está dentro do Brasil, né? Se você pensar, né, Rafa, que 1 bilhão custou a reforma do Maracanã. Pois é, então, né, 1 bilhão também, né, o Mané Garrincha. Então é óbvio que quando a gente olha esse aspecto de 2,6 bilhões, a gente fica com uma sensação de que tem muito dinheiro envolvido, mas para um país como o Brasil, que tem a responsabilidade de sediar os Jogos Olímpicos, e é importante, né, a gente fala muito do atleta, a gente fala muito da preparação do atleta para a disputa da competição, mas precisamos observar também o cenário da infraestrutura. Eu não falo da infraestrutura somente que fica considerada como legado, né, para a cidade que está recebendo jogos. Eu falo da infraestrutura para o evento em si. A quantidade de profissionais que são mobilizados, né, a necessidade de um aumento considerável no aspecto de segurança, né, tem a questão de imprensa, receber, né, todo o trabalho de imprensa, broadcast, preparação do terreno, enfim. É um trabalho muito grande.
E o cenário mudou muito quando o Brasil foi escolhido como sede das Olimpíadas, né, e chegamos agora até 2016. Ah, mas o cenário mudou só no Brasil? Não, mudou no mundo todo. Tem dinheiro? Tem, mas hoje a galera para investir demora muito mais, pensa muito mais. E, obviamente, a Olimpíada, que foi projetada para que a gente tivesse um investimento considerável do setor privado, acabou não acontecendo, o setor público teve que investir, né? Muita gente critica, muita gente questiona, mas se o investimento do setor público não acontecesse, as Olimpíadas não estariam acontecendo no Rio de Janeiro. E aí, certamente, há um aspecto muito ruim, né, Brandão, que é a questão da imagem. Imagina o Brasil, né, tendo a oportunidade de sediar a primeira Olimpíada, né, na América do Sul, ter que recusar por causa da quebra de caixa. Então, claro, né, há fatores, né, variáveis não consideráveis que o governo brasileiro teve que assumir no meio dessa competição toda, que é preparar a cidade, o país, para os Jogos Olímpicos. A verdade é que dificuldades todos os países enfrentaram, né, que sediaram as Olimpíadas nos anos anteriores, até os países mais desenvolvidos. Mas, como se trata do Brasil, um país recheado de escândalos, que voa aí mundo afora, o pessoal acompanha aí os noticiários no mundo afora, então, de fato, se torna uma coisa bem complicada. Mas, voltando ao assunto do novo ministro dos esportes, o Ricardo Leyser, acho importante ele ter assumido essa pasta há poucos meses aí das Olimpíadas, porque criou-se uma certa preocupação com a saída do George Hilton, né, por questões políticas que não vale a pena a gente comentar por aqui, mas é importante, já que ele está tanto tempo por dentro disso, né, envolvido com essa questão do esporte desde 2003, como você bem falou, Arraes, então nos traz um pouco mais de tranquilidade, porque não é qualquer um que está ali naquele comando, naquela pasta. Ele chega ciente das obrigações que ele tem que fazer, do que falta, do que já foi feito, então ele sabe muito bem o que está fazendo. Hoje mesmo ele concedeu entrevista aqui no Rio de Janeiro mesmo, não recordo ao certo o local que ele esteve, mas concedeu entrevista muito otimista. Isso é importante, né, cara? Um ministro dos esportes que esteja otimista e trazendo confiança para o povo brasileiro, para que o povo tenha essa confiança de que tudo vai correr bem. Isso é importante também. A gente só vê pessoas malhando, pessoas criticando. Claro que merecem sim as suas críticas quando necessárias, mas é importante a gente falar do esforço que está sendo feito. O governo, apesar de tudo, vem fazendo seu esforço. O setor privado também, mas... Ô, Brandão, diga. E tem um ponto importante, né, que é legal, o ouvinte, né, do No Detalhe é uma pessoa esclarecida, né, os nossos ouvintes são qualificados. Obviamente que aqui dentro dessa mesa, dentro de qualquer lugar em uma democracia, nós temos posições divergentes em alguns pontos. O respeito que prevalece é o que nos faz ter, né, todo o controle, enfim, de uma maneira pacífica e educada, né, da gente contra-argumentar ideias. E realmente, essa é a brincadeira da democracia, né, para que o ouvinte possa ter uma noção, ninguém aqui está tomando partido de A, B, C ou D. A gente está expondo os fatos, né? E muito se falou e muito se criticou sobre a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, né? Há falhas de planejamento? Sim. Estádios aí que estão sendo ou foram considerados superfaturados? Sim. Possivelmente vai ter alguma obra no Rio de Janeiro que vai surgir algum comentário, mas tivemos Copa do Mundo. Além do aspecto dentro de campo, a Copa marcou 171 gols, né, foram marcados aqui uma das melhores médias da história. Toda a parte de infraestrutura, principalmente a aeroportuária, que era um dos maiores temores, né, o deslocamento Manaus-Porto Alegre, Rio-São Paulo, tivemos índices praticamente zero de problema aeroportuário, né, aeroviário, perdão. Então, quando eu falo das Olimpíadas no Rio de Janeiro, né, apesar do volume de pessoas ser muito maior, concentrado num único local, o governo realmente não está medindo esforços para que a gente possa ter uma Olimpíada exemplo. Uma Olimpíada que nos orgulhe. Acima de tudo, independente do desempenho dos atletas, mas no aspecto de infraestrutura. Isso é importante destacar, porque, é óbvio, temos que ser críticos, sim, mas temos que também saber reconhecer o esforço do governo brasileiro nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, e também, né, todo o trabalho que está sendo montado, porque se não fosse pelas Olimpíadas, no mínimo, com a crise que nós estamos vivendo,
umas 50 mil pessoas estariam desempregadas. Só para o trabalho de uma posição, e eu posso falar isso porque eu participei de um projeto de recrutamento e seleção para as lojas que vão vender, né, artigos oficiais das Olimpíadas, 1.500 posições de atendentes. São 1.500 oportunidades de emprego temporário que a Olimpíada está gerando por 3 meses para jovens de 18 a 25 anos, que certamente, se não fosse o movimento olímpico, estariam fazendo qualquer outra coisa menos trabalhando. Não tenha dúvida, Rafa. E é evidente que a gente tem que também considerar que toda essa questão envolvendo as principais empreiteiras brasileiras, por conta da Operação Lava Jato, isso tem um impacto também no ritmo das obras. Imagina, quase todas as principais empresas, né, que são empreiteiras e que trabalhavam nas obras desses grandes das estruturas, né, para as Olimpíadas, que já participaram da Copa do Mundo também, foram, de repente, tiveram vários dos seus diretores impossibilitados de seguir trabalhando, enfim, alguns até presos. Então, isso tem um impacto enorme. O que eu acho muito tranquilo, e tem sido minha posição no detalhe ano passado, assim, eu tenho muitas críticas à ênfase ao esporte de alto rendimento por parte do Ministério. Perfeito. Né? Entendo que nesse momento a gente está se aproximando de um grande evento internacional e com essa situação nacional, com todas as dificuldades, enfim, com esse problema da participação da iniciativa privada, muito discreta, né, nesse momento, com justificativas, em parte, sem dúvida nenhuma. Há um imediatismo, né? Enfim, há uma urgência em dar conta dessa Olimpíada. Então, entendo que realmente, por parte dos ministérios, do Ministério dos Esportes, tenha toda uma ênfase e um profissional que estava justamente cuidando da Secretaria do Alto Rendimento assuma, nesse momento, o Ministério, que é o Ricardo Laser. Então, eu entendo perfeitamente que nós estamos vivendo um momento que isso se exige. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, quando a gente faz um balanço mais amplo do papel do Ministério dos Esportes e como é que isso deve funcionar, não há dúvida de que há praticamente 70% do orçamento do Ministério acaba indo para o esporte de alto rendimento. Então, na minha avaliação, a gente acabou perdendo um pouco uma oportunidade de fortalecer outros espaços, o esporte educacional, principalmente, o esporte de participação, que geraria, né, a possibilidade de novas gerações interessadas no esporte. Enfim, todo um trabalho que a gente já vem conversando um pouquinho que deveria ser feito. Nesse momento, há uma urgência. Tem que dar certo as Olimpíadas, evidentemente, e claro que dentro de transparente, sem taxas extras, né, para as obras acontecerem, mas eu acho que o Ricardo Laser, sem dúvida nenhuma, tem um papel interessante para ocupar nesse momento. 21 horas e 32 minutos, né? O tempo passa rapidíssimo. Tempo voa, rapaz. Tempo voa. Vamos ao intervalo comercial, que já tem entrevistada na linha, uma pessoa com experiência também nesse ambiente olímpico, pré-olímpico, pan-americano, vai conversar bastante com a gente sobre a realidade da ginástica. Então, já a gente volta. Esse é o No Detalhe, na jornada da Flu AM 540, a primeira do Dial. Voltamos a apresentar No Detalhe. Beleza, então, galera, 9h34 da noite, você está ligadinho aqui no Detalhe, dentro da jornada esportiva da Rádio Fluminense, no AM 540, e você também participa conosco e acompanha o No Detalhe através do www.ofluminense.com.br. Aqui os primeiros registros também em nossa página no Facebook, facebook.com.br no Detalhe AM. Um abraço ao José Mauro, a Fernanda Araújo, ao Eduardo Batista, ao Carlos Antônio e também a Fernanda Magalhães, a galera participando também, comentando muito sobre o tema de hoje. Nós estamos falando sobre as perspectivas olímpicas para o ano de 2016, este ano tão especial para o esporte brasileiro. Bem, 9h34, vamos falar agora com Renata Borges, convidada na linha conosco. Ela é ex-ginasta da seleção brasileira, vice-campeã sul-americana, terceira colocada do Campeonato Pan-Americano, oitava colocada do Campeonato Mundial, pentacampeã brasileira.
A Renata ela é graduada em Educação Física pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo, atuando como professora e técnica responsável em ginástica artística em diversos clubes e instituições municipais. E, atualmente, a Renata Borges atua como coordenadora técnica dos projetos sociais da ginasta Daiane dos Santos. Renata, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Detalhe. Valeu demais. E o que a gente pode esperar deste ano olímpico para as atletas da ginástica brasileira, hein, Renata? Primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer estar podendo participar com vocês. E as perspectivas são as melhores possíveis. Nós temos a equipe masculina, né, com vaga já garantida para as Olimpíadas de 2016. E a feminina que disputa agora a última chance de participar no evento teste que será realizado a próxima semana. Então eles estão bastante preparados, estão com bastante, né, até fiz a palavra, bastante ansiedade, né, para chegar logo a essa data. Ansiedade realmente, eu imagino, deve estar batendo a porta, porque disputar uma Olimpíada já é um sonho de qualquer atleta. Imagina disputar dentro de casa. Como é que é o clima? Como é que você está percebendo a galera? Como é que está a movimentação das atletas, dos atletas da ginástica, hein, Renata? Olha, eles vêm sendo preparados, né, há um longo tempo. Eles têm uma equipe de psicólogos, mas controlar essa ansiedade é bem difícil, né? Acho que a responsabilidade de estar representando o país em casa é grande. Mas eu acredito que todos estão sendo acompanhados e estão preparados para assumir isso. A ansiedade é enorme, né? Mas eles vão sempre para fora, estão participando constantemente de etapas de Copa do Mundo. Então, esse ambiente olímpico não é novidade para eles. Então, eu acredito que tudo vai dar certo. Renata, boa noite. Rodrigo Brandão falando. Boa noite. Eu, antes de mais nada, quero dizer que estarei presente no evento teste. Já comprei os ingressos. Que maravilha. Isso, no outro domingo lá vou estar prestigiando e torcendo aí para as nossas meninas conquistarem essa vaga. A ginástica artística feminina, Renata, é tida hoje como uma das melhores safras da ginástica artística dos últimos tempos. Sim. Como se trabalha a pressão para esses atletas tão jovens, né, para uma responsabilidade tão grande que é conquistar a vaga dos Jogos Olímpicos aqui no Rio? Sim. A equipe feminina, né, nós contamos com 2 grandes nomes, que são ginastas mais experientes, que já participaram, inclusive, da Olimpíadas passadas, né, que é a carioca Daniela Hipólito e a Jade Barbosa. E as revelações, que são a Rebeca Andrade, a Flávia Saraiva e outros tantos talentos dessa geração. Então, assim, elas vêm se preparando há um bom tempo, né? Então, todas essas participações fora do país, como os treinamentos que elas realizam, né, no centro de treinamento no Rio, isso tudo engloba e a preparação psicológica ela é um fator muito importante, né? E elas têm tido isso e ajuda muito, muito, muito. Legal. Boa noite, Renata e Alexandre Reis, tudo bom? O que eu queria que você comentasse um pouco, a gente ficou sabendo que ia ser sede das Olimpíadas em 2009. A minha pergunta para você é o seguinte, o que você acha que, do ponto de vista da ginástica artística, se a gente for pegar desde de 2009 para cá, você acha assim que houve um trabalho de divulgação da ginástica artística? Hoje ela é mais conhecida, as meninas que, enfim, pequenas ainda, dentro da própria escola, elas que já têm algum tipo de interesse em fazer algum tipo de exercício ou conhecer um pouco mais a ginástica artística, elas já têm esse espaço dentro da própria escola, elas conseguem fazer essas atividades, elas têm que procurar um clube, têm que procurar um projeto social. Como é que a gente pode tentar analisar o quanto a gente aproveitou esse ciclo olímpico para a ampliação e visibilidade da ginástica artística? Sim, infelizmente ou felizmente, nós somos conhecidos como o país do futebol, né? A ginástica se tornou uma grande potência, com grandes nomes, né? Que foram Daiane dos Santos, Diego Hipólito, que abriram realmente... Renata Borges também, né? Imagina, eu sou, né, graças a Deus eu faço parte dessa história. Uma boa safra, né? Mas eu faço parte de uma geração antiga, né? Então, assim, a gente costuma falar que a gente foi caminhando, para que eles pudessem, né, abrir as portas para o Brasil no cenário mundial. Então, a gente tem muito a agradecer a esses grandes nomes, e foi o que foi dando visibilidade.
o interesse pela ginástica, ele sempre foi grande, né? É um esporte, eu sou meio coruja para falar, mas é um esporte maravilhoso. Na história dos Jogos Olímpicos, é o esporte que mais tem público, né? Desde muitos anos atrás, e a procura é muito grande. Hoje nas escolas, né, a gente conta com muitas escolas que têm a modalidade dentro da grade horária, nas aulas de educação física, e onde, quando algum professor observa o talento de uma criança, ele tem as entidades filiadas à CBG, que é a Confederação, né, de Ginástica, onde eles podem estar ligando e procurando os lugares mais próximos, quando a criança geralmente apresenta um talento maior para a prática, em que a escola ou o clube não vai comportar. Mas, assim, o surgimento desses grandes nomes da ginástica foi um boom, né, no cenário da ginástica paulista, carioca, pelo Brasil inteiro, que possibilitou a maioria da prática. Tirando as escolas, né, Renata, existem alguns centros aí também que ajudam a formar novos atletas da ginástica, e você tem um em parceria com a Daiane dos Santos, né, que é o Brasileirinhos. Fala um pouco mais desse projeto aí pra gente, pros ouvintes da Fluminense. Ah, claro. Inicialmente, né, o ano passado, nós inauguramos o Brasileirinho na cidade de Mesquita, onde nós ficamos um ano com o projeto. E o projeto tem um caráter social, né, então não visamos a prática do treinamento, e sim ações sociais que possibilitem o esporte como ferramenta social, em questão de educação, respeito e todos os valores que o esporte agrega, né? Então, é um projeto maravilhoso. Inicialmente, nós atendemos a 200 crianças, né? Ele também está em São Paulo, em que realizamos o mesmo trabalho. Usamos o esporte, no caso a ginástica, como ferramenta de educação. Essa é a finalidade do projeto. Legal, Renata. Deixa eu aproveitar, fala um pouquinho sobre esse evento teste, então, que vai acontecer no Rio, né? Pela sua agenda, você vai estar essa semana no Rio de Janeiro, mas o evento é no próximo final de semana, é isso? Isso. No domingo agora, a gente vai estar realizando, né, um treinamento lá no Centro de Esportes da Barra, né, no Parque Olímpico, e nós vamos nos preparar para o evento que será realizado o próximo final de semana. Então, nós vamos estar contando aí com um grande número de seleções, um grande número de atletas, em que teremos somente 5 vagas que serão classificadas para estar disputando as Olimpíadas. Por equipe, né, Renata? Desculpe, oi? Por equipe, não é isso? Isso, por equipe. Também podemos, dependendo da classificação, ficando entre os 3 primeiros, o Brasil terá como chance de levar uma ginasta, apenas uma representante, caso não conseguir a vaga olímpica para a equipe, que são 5 ginastas. Mas eu não quero nem pensar nessa possibilidade, o otimismo está grande, né? Para que nós podemos levar as 5 ginastas e uma equipe completa para as Olimpíadas, que será no nosso país, como foi no último Jogos Olímpicos. Legal. Só um detalhe, você é o primeiro contato com o Parque Olímpico nesse final de semana? Isso, o primeiro contato com a ginástica vai ser agora esse final de semana, né? Que vai acontecer um treinamento para que esteja tudo certo, né, para o próximo evento, que é o evento teste. Legal, o Rodrigo Brandão estará lá prestigiando. Com certeza, prestigiando. Estaremos lá, e conseguiremos essa vaga, se Deus quiser. Não, aproveita, coloca o Rodrigo para dar algumas piruetas, enfim. Isso. Um duplo carpado. Me aguarde lá nas argolas. Vou falar com a Arthur Zanetti para dar umas dicas para você. Beleza. Renato, olha, quero agradecer demais aqui a sua participação no Detalhe. Valeu mesmo, enriquecedora essa primeira entrevista da nova temporada aqui do No Detalhe, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente, o prazer de poder participar. Um grande beijo a todos vocês e vamos torcer. Vamos estar lá presente no evento teste. Vamos nessa. Dedinhos cruzados. Valeu, então. Com certeza. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, portanto, a Renata Borges, ela que faz parte do time Brasil aí da ginástica, preparando as meninas e os meninos. Olha, o desafio é grande. O desafio é grande, né? Olimpíadas em casa, diante da torcida. Mas com certeza estou muito confiante desse trabalho da ginástica. Isso aí. Não tenha dúvida. O que eu acho também muito importante e aí à medida que vai se aproximando das Olimpíadas, principalmente a torcida brasileira, que às vezes naquela empolgação, né, de que vamos conseguir aquela medalha. Imagina, o Arthur Zanetti é praticamente o primeiro colocado em quase todas as Copas do Mundo, né, nas competições em que ele participa, e é o grande favorito para as argolas.
vai que, né? Vamos bater aqui em todas as madeiras, mas vai que ele não consiga, de repente, um ouro, consegue uma prata. A população entender que uma prata, uma medalha olímpica é muito importante. Não é a gente ficar achando que, se não vier o ouro... Nossa, nós estamos numa disputa com todos os países do mundo que tem uma tradição absurdamente maior. Você está falando do evento teste, Rodrigo? Eu estava lendo o material. Quem vem também com a faca no pescoço, assim, desesperada, é a Romênia. A Romênia que tem uma tradição de Nadia Comaneci, de grandes atletas de ginástica rítmica, um país que vive a ginástica artística como um dos seus principais esportes, não está classificado ainda, também vem no desespero. Tem uma situação totalmente diferente. A Renata falou, a ginástica começa a ter muito mais visibilidade no Brasil, mas se você pega o ranking, por exemplo, dos esportes nacionais, se você botar lá os 30 primeiros, a ginástica não aparece. Ainda precisa ganhar mais público. Agora, é um evento lindo, né? Muito bonito, plástico. Certamente vai estar mega lotado. Isso que ela falou, nas Olimpíadas, quase sempre a lotação é total, porque todo mundo quer assistir, um espetáculo realmente maravilhoso, até porque acontece muitas coisas ao mesmo tempo, né? Isso. Naquela rotação, então você está sempre, em qualquer lugar que você esteja, no estádio ou na arena, enfim, você está sempre podendo acompanhar uma competição importante, né? Uma exibição importante, mas eu acho que esse cuidado, né, da nossa população brasileira de não entender, porque já aconteceu isso no PAN, essa é uma preocupação, no PAN, alguns eventos, algumas provas no atletismo, e parte da torcida vaiando, né, outros competidores que ganharam quando o brasileiro ficou em segundo ou terceiro lugar. Calma, gente. Nós não somos uma potência olímpica. Por mais que a gente faça um esforço para conseguir um bom resultado nessas Olimpíadas, o Brasil é um país que o esporte virou um direito na Constituição de 88. A gente tem muita coisa para avançar ainda. Então, se o Arthur Zanetti não consegue um ouro, consegue uma prata, se as meninas do Brasil conseguem se classificar, mas chegam e conseguem fazer uma final, Rodrigo, entre as 8 melhores do mundo, ficar em 8º lugar, é uma coisa importante. A gente tem que entender que tem um ciclo histórico, né? A gente tem que ir avançando para conseguir. Não se queime etapas no esporte. Aqueles que tentam queimar etapa no esporte acabam pego aí nos antidopings da vida, né? A gente tem que entender que é uma preparação e vamos avançar. Espero que as Olimpíadas, tudo isso não termine no dia seguinte das Olimpíadas, que as coisas continuem. Quem sabe a gente pode ter uma grande, sem dúvida, ser uma grande potência olímpica no pós-Olimpíada, à medida que esse trabalho continue, né, Rodrigo? Sem dúvida, sem dúvida. Acho importante isso que você falou, na questão do público. É importante estar nas Olimpíadas, é importante ganhar medalhas, mas o ouro, a prata, o bronze é consequência do trabalho, tem que apoiar do início ao fim. Se não der certo, os atletas com certeza vão ter se esforçado bastante. Isso aconteceu inclusive com o Diego Hipólito, que era o favoritíssimo, né, em Londres, se não me engano, nas últimas Olimpíadas. Um erro, uma falha, acabou custando aí a medalha e infelizmente ficou bem triste, bem decepcionado. E hoje a gente já vê que deu a volta por cima, ganhou 2 ouros aí nas 2 últimas etapas de Copa do Mundo. Depois de operações, né? Exatamente. Mostrando uma grande superação, merece elogios, né? Que foi tão, de certa forma, ridicularizado, né? Por conta daquela situação. E já é um atleta já veterano, veterano, fazendo um trabalho muito importante, assim, um exemplo importante de superação, Diego Hipólito. Exatamente. Só para encerrar aqui, o evento teste acontece no próximo fim de semana, sem ser esse o outro. Ingressos a R$20, pessoal. Baratinho, estudante mais barato paga que o meia. futebol, hein? Sem dúvida. Estudante vai pagar Um meia. espetáculo de muito mais qualidade, na realidade, que o futebol do Rio de Janeiro. Com certeza. Atletas de todo mundo, né? Participando desse evento teste. Então, legal. Compareçam e apoiem os nossos atletas. Só um detalhe aqui, o Brasil em Londres conseguiu 3 de ouro, 5 de prata, 9 de bronze, 17 no total. No quadro geral, o Brasil conseguiu o maior número de medalhas, né, 17. Antes, o Brasil havia conquistado 15 medalhas nas edições de 96 em Atlanta e também de Pequim em 2008. Porém, o Brasil ficou na 22ª colocação. A melhor colocação do Brasil até hoje na história, né, do ranking olímpico, né, nas Olimpíadas, foi a 16ª colocação em Atenas, 2004, com 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Quer dizer, a gente está ali no meio da tabela quando se fala de potência olímpica. 9h49, nós vamos ao intervalo. Na sequência tem muito mais para você aqui no Detalhe, dentro da Jornada Esportiva da Rádio Flu AM 540, a primeira do Dial. Voltamos a apresentar No Detalhe. Rafael Melo. Beleza, então, aqui no Detalhe, no som da Flu AM 540, a primeira do Dial, e agora chegou a hora da opinião no Detalhe. Conosco na linha, Edmundo Fornazari,
Edmundo, boa noite. Ano Olímpico, chegamos finalmente a 2016. E como as empresas estão olhando para o movimento olímpico? Está rolando alguma briga de marca, Edmundo? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. E é um assunto muito interessante, porque, na verdade, a gente vai viver uma competição de marcas também, né? Então, apesar da grandiosidade desse evento, a gente está vivendo um cenário econômico e político brasileiro que pode fazer uma modificação bastante grande no andamento das ações. Então, na verdade, as empresas que vão estar mais atentas a isso são aquelas que já têm investimento de longo prazo. Então, quando você pega todas as marcas aí, você está falando em pelo menos mais de 37 patrocinadores, apoiadores oficiais. Então, a gente vai ter, na verdade, uma grande competição de marcas. Entendi, Edmundo. E como é que essa briga ela acaba acontecendo? Ela acaba sendo desigual, né? Quem tem maior poderio econômico acaba tendo maior visibilidade, né? Eu diria para você que não é só poderio econômico. Eu diria para você que nós vamos ter aqui mais de 205 países participantes e você, embora todo mundo diga que vai ter um ambiente muito favorável a você construir grandes patrocínios, uma grandiosidade desse evento, na verdade essas estratégias que vão ser de multiplataformas e muito de grande eloquência, mas, na verdade elas vão estar baseadas em planejamento de ativações de marketing e muito em cima de marketing promocional e de iniciativa voltada direto ao consumidor. Então, ou seja, ações que querem fazer com que o consumidor tenha experiência de uso. E aí, quando você pega essas marcas todas, a gente vai cair numa coisa meio clássica, né? Como, por exemplo, o McDonald's, a Visa. O McDonald's, ele está desde de 1976 apoiando os eventos olímpicos. Então é uma marca que ela já tem uma história a longo prazo, ela não vai depender da situação econômica do país atualmente para poder fazer do evento uma plataforma para ela se alavancar. Ela já vem forte com esse evento. Por exemplo, no ano de 76, quando teve os Jogos Olímpicos na França, em Grenoble, os atletas americanos eles queriam hambúrguer, então o McDonald's trouxe hambúrguer para todo mundo, então, ou seja, a experiência do americano ele continuou como se estivesse sentindo em casa. A mesma coisa acontece com a Visa, que apoia há mais de 30 anos o evento. Então, com isso, eles conseguem exclusividade de pagamento do cartão e com repasse desse cartão os direitos proporcionais para os clientes. Então, ou seja, são empresas que vêm construindo essas marcas ao longo de anos e não empresas que chegam no último momento para poder apoiar e poder ter visibilidade. Porque você tem patrocinadores olímpicos mundiais, patrocinadores oficiais, apoiadores, fornecedores oficiais e fornecedores. Quando você soma isso tudo, você chega quase na ordem de 50 marcas que vão ter de alguma forma exibição. Então, captar isso tudo e quem é que vai ter a marca que vai ter maior desenvolvimento não vai ser uma coisa simples. É uma confusão, na verdade, na cabeça do consumidor, na verdade, do público em geral, porque a gente não consegue definir quem é o master, quem é o prêmio, quem é só o apoiador. Não consegue. Isso que você está falando, Rafael, é verdade. Então, por isso que as empresas, por mais que elas tenham uma exposição que seja nos meios de comunicação tradicionais, elas vão procurar fazer eventos ou fazer ações que o público participe, porque dessa forma como elas vão fazer que a experiência de marca seja utilizada. Isso quando você fala de Bradesco, Coca-Cola, Embratel, Nissan, McDonald's, então você não está sabendo se a marca é patrocinadora olímpica mundial, se ela é patrocinadora oficial, se ela é apoiadora, isso não faz muita diferença. Mas a experiência que você vai ter no momento, ela pode fazer uma grande diferença. Então, por exemplo, só para você ter um exemplo, a Omega, né, ou Ômega, como eles dizem, ela vai fazer uma edição com foco direto no consumidor e ela vai tentar criar na cidade olímpica, né, o que ela vai chamar de Omega House. Então, e também ela vai criar um espaço de relacionamento na Casa de Cultura lá no Alvim. Por quê? Porque as pessoas cheguem até lá e tenham um relacionamento. Isso com certeza vai acontecer com as outras marcas, com a Visa, que são empresas que você vê que já tem muitos anos nesse relacionamento. Então é uma coisa que vai entrar, quantas ferramentas vão ser utilizadas para que eu consiga captar meu consumidor e fazer que ele continue usando depois das Olimpíadas. Né? Quando você pega o exemplo da Embratel, claro,
que está fazendo toda a parte de infraestrutura de telecomunicações, ela também vai querer colocar na marca dela que ela tem um diferencial em cima de produto. Então, a parte da Embratel que vai estar, vamos dizer assim, invisível, que é a parte de infraestrutura, ela está muito mais para o negócio business to business, que seja para as empresas que estão ali. Mas a parte da Claro, que é a parte da América Móvel, né, ela vai estar muito mais ligada na telefonia celular. Então, se eu tiver um bom serviço, provavelmente eu vou estar muito feliz. Então, as empresas estão trabalhando muito em cima, algumas em cima de infraestrutura e outras em cima do serviço em si e outras em cima do relacionamento que elas vão ter, mas todas muito focadas em como é que eu vou fazer o meu consumidor utilizar a minha marca em algum momento da melhor maneira possível. Legal. Edmundo, boa noite. Alexandre Arraes. Deixa eu fazer Oi, uma Alexandre, pergunta. boa noite. Porque, evidentemente, que os grandes eventos são importantes oportunidades para o trabalho das empresas. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a Copa do Mundo é evidentemente associada à FIFA. E hoje a FIFA são tantos escândalos que a gente observa alguns patrocinadores querendo se afastar um pouco dessa associação com a FIFA. Então, minha pergunta para você é: até que ponto esse conflito entre participar de um grande evento por conta da visibilidade, mas uma preocupação em se associar com instituições como a FIFA, às vezes até o Comitê Olímpico Internacional, que não tem muita transparência, às vezes tem algumas dificuldades ali, alguns escândalos que aparecem, acabam levando em consideração nessa balança de um empresário ou de uma empresa na hora de se associar. Grande evento, mas também com uma instituição que é a promotora do evento, que por vezes está envolvida em alguns escândalos que pode ter algum tipo de impacto negativo para a marca daquela empresa. Eu acho que a pergunta é muito importante, muito interessante e que também muito bem cuidada pelas empresas, que eu acredito, né, que estão fazendo esses investimentos. Eu não acredito que esse seja o caso das Olimpíadas, porque pelo que a gente vê nas Olimpíadas é o maior evento esportivo do mundo e o cuidado em cima do aspecto ético e é bastante forte, né? A gente vê em Copa do Mundo que talvez tenha acontecido da forma como a mídia explicou, mas não sinto esse ponto nesse aspecto da Copa do Mundo. Mas acho que é muito importante a sua preocupação, porque toda marca, né, além do posicionamento que ela tem, em termos de posicionamento de mercado, ou seja, o que ela significa para o consumidor, ela tem um posicionamento ético, né, de como ela vai se portar e o que ela vai estar disposta a fazer ou não. Mas não acredito que esse aspecto esteja ligado tanto na cabeça do cliente quanto na cabeça dos próprios patrocinadores. Eu acho que assim, as Olimpíadas elas vêm com um papel extremamente importante para o Brasil, principalmente no cenário econômico que nós estamos vivendo hoje, né? E com um cenário político também bastante delicado, né? Que a gente vê pela televisão todo dia. Eu acho que as Olimpíadas elas podem dar um novo rumo para o Brasil em termos de um país que mesmo como numa condição que a gente está passando econômica, financeira e política de grande mudança, a gente vai conseguir sustentar a Olimpíada. E uma coisa importante para a nossa cidade, para o Rio de Janeiro, é que a gente vai conseguir entregar isso de uma maneira bacana. Só um comentário, eu sou voluntário das Olimpíadas, né? Então eu fiz questão de ser voluntário para ver se funcionava, né? E estou muito satisfeito porque o processo tem funcionado de uma maneira muito, muito correta. Fiz todas as entrevistas, fiz todos os cursos, fiz as seleções, vou trabalhar com grande prazer lá. E, então eu vejo assim, e todo mundo que está trabalhando com muita alegria, tanto no evento, a gente fala na Olimpíada, mas também nas Paralimpíadas, ou que eles chamam de eventos paralímpicos, né? E aí você sente o quanto é importante e o quanto a cidade está abraçando isso, e o Brasil vem abraçar isso, porque isso pode dar uma outra motivação para o nosso país. Legal. Edmundo, obrigado demais pela participação, hein? Eu só queria deixar um outro comentário que é importante, Rafael, e assim, dizer que a gente essa parte está gravada, que vai estar amanhã no www.panazari.com.br, e uma das coisas muito importantes que a gente não falou aqui ainda é que existe grande preocupação do Comitê Olímpico, aí a gente falou de ética, etc., do que a gente chama de marketing de emboscada, das marcas que não estão presentes nesses patrocínios e tentar se aproveitar da marca para fazer eventos. É uma coisa que a gente vai controlar até como voluntário, para a gente evitar que quem tenha feito investimento
ou quem não tenha feito investimento se aproveite do evento. Então, essa é uma coisa bastante importante. E agradeço vocês novamente pela oportunidade. Quinta-feira que vem a gente fala de novo. Obrigado aí. Valeu, Edmundo. Forte abraço, portanto, este Edmundo Fornazário participando aqui do No Detalhe, trazendo a opinião relevante quando a gente fala de marcas, fala de estratégia, fala de posicionamento de empresa neste ano tão especial que é o ano olímpico. 10:02 da noite, vamos ao intervalo. Na sequência tem muito mais para você aqui no som da Flu AM 540, a primeira do Daio. Voltamos a apresentar No Detalhe. Alexandre Arraes. De volta com No Detalhe, temporada 2016. Estamos aí discutindo os principais temas do mundo esportivo com bastante tempo, toda quinta-feira, quando não tem bola rolando, aqui na jornada esportiva da Flu AM 540, de 9 da noite até as 10h30. E lembrando, logo depois, na sequência, 10h30, começa Valor Esportivo. São 22 horas e 10 minutos nesse exato momento. Eu quero fazer uma observação em relação ao que a gente estava conversando no bloco passado com... Ó, eu levantei o dedinho, tá? Epa, levantou o dedinho. É que o ouvinte Estamos não tem como ver, né, mas... no áudio aqui, a gente tem que fazer um som, hein, Alcimar? Quando levantar o dedinho, fazer um põe, que aí a galera já sabe que levantou o dedinho. Eu tô pedindo a palavra. Diga lá, Rafa, diga. Pois não, acompanha o relator, vai, pode seguir. Então, a minha observação... Peraí, esse é o dedinho do Alcimar Oliveira? A galera ficou empolgada aí. Ó, pronto, ó, o Tonho vai ser o dedinho. Não, o comentário que eu ia fazer é que nesse período que o Jorge Hilton teve à frente do Ministério, um ano, uma das coisas que assim, há muito tempo vem sendo cobradas do Ministério do Esporte é que a gente não tem um sistema nacional de esporte. Né? A gente não tem um plano nacional de esporte. Então eram questões que não envolvem diretamente grana, porque essa é uma questão. Quando você está numa crise financeira, com dificuldade de orçamento, qual é a criatividade que eu acho que os governantes têm que ter? Olha, vamos tocar ao máximo aquilo que não exige tanto dinheiro. Então formar um grupo de trabalho dentro do Ministério e trabalhar essa ideia num sistema nacional de esportes. O que é a responsabilidade da União, dos estados, do município, para a iniciativa privada, como é que funciona o Conselho Nacional dos Esportes, né? Criar um plano nacional de esportes, né? Que tenha depois desdobramentos para os planos estaduais, planos municipais. Olha como seria fantástico se a gente tivesse terminado esse ciclo olímpico no dia seguinte das Olimpíadas, seja qual for o resultado, ganhamos 50 medalhas de ouro ou não ganhamos, beleza, acabou. A partir de agora, o que ficou, né, de legado do ponto de vista, né, não o de infraestrutura, mas o legado de construção de uma cultura esportiva? Olha, todos os municípios estão com seus conselhos de esporte, né? Todos os municípios estão elaborando seus planos municipais. Então, a partir de agora, a gente já sabe a quem recorrer no conselho quando precisa melhorar a estrutura do professor de educação física, a questão das quadras. Por exemplo, Rio de Janeiro, que temos muitas escolas que são até tombadas pelo patrimônio histórico, você não pode construir uma quadra, porque você não pode fazer uma reforma, né? Mudar a estrutura da escola. Então, como é que você faz? Que tipo de parceria? Foram feitas parcerias com, por exemplo, algumas federações de esporte. Começou a ter um trabalho desse a Secretaria Municipal de Esporte, fazer para no contraturno, né, escolar, poder ter parceria com a Federação de Handebol, com isso e aquilo. Isso vai acabar depois, assim, no dia seguinte das Olimpíadas, o que acontece? Então, assim, eu sinto que houve uma perda de oportunidade, em especial no ano de 2015, porque foi montado no Ministério dos Esportes um grupo de trabalho para a elaboração do Sistema Nacional. Isso não foi adiante, isso não avançou. Como agora, nesses próximos meses, imagino que o Ministério vai estar totalmente mergulhado nas Olimpíadas, isso também não vai acontecer. Então, quem sabe, como no dia seguinte das Olimpíadas, é uma expectativa que o Ministério dos Esportes reative esse grupo de trabalho, chame parlamentares, enfim, pessoas interessadas, o Conselho Nacional do Esporte, e a gente avance para isso, assim. Tem o SUS, não tem? O Sistema Único de Saúde. A gente precisa ter o Sistema Nacional de Esporte, para poder dizer quem é a responsabilidade de quem, para quê. Que de repente define, ó, os municípios cuidam, por exemplo, do esporte educacional. Ótimo. Que aí, ó, não vai se meter em esporte de alto rendimento, não vai patrocinar atleta, vai fazer outra coisa. E aí a gente vai ter clareza de qual ente da federação cuida do quê. Eu acho que vai ser uma melhoria enorme para a estrutura do esporte no Brasil. Expectativa que a gente consiga, pelo menos no pós-Olimpíada, caminhar nessa direção. Esse é acho que é um vácuo que ficou, lamentavelmente, não aproveitado nesse ciclo olímpico. Rafa. Sabe o que é interessante? Estou observando aqui quem faz esse trabalho, né, com exceção dos Estados Unidos, né, da Alemanha, da Rússia, enfim, a China.
A China disputou as Olimpíadas em 52 em Helsinki, não conseguiu nada, né? Disputou apenas com um atleta. Depois teve um gap aí, por causa dessa situação política. Ela voltou em 84, já com o movimento visando ser uma potência, efetivamente uma potência olímpica. Então, em 84, Los Angeles foi a quarta colocada, em Seul, em 88, foi a 11ª, aí depois Barcelona, Atlanta foi a quarta colocada, Sydney foi a terceira, foi escolhida logo depois para a sede dos Jogos de 2008. Aí olha o pensamento dos chineses. Eles fortaleceram o número de atletas, fortaleceram o número, né, na preparação. Eles saíram então de Atlanta, a quarta colocada, para Sydney, terceira, Atenas, segunda, Pequim, primeira. E agora em Londres, né, foi a segunda colocada. Voltou a ser segunda. Então, num plano realmente orquestrado de desenvolvimento do atleta, não só para o movimento olímpico na questão dos 4 anos sede, né? Não só em Pequim 2008, mas um trabalho a longo prazo, porque é isso. Na verdade, o esporte ele não dá um resultado imediato. Ele até pode dar, mas a sequência, você acompanha o Brasil, que é um país de dimensão continental, a melhor colocação aí foi a 16ª colocação. Então, ficando com um número muito abaixo de medalhas, até com relação à China e em relação a outros países. Quero só fazer uma observação, Brandão e Arraes, que eu estou observando aqui também. Foi entregue, né, na verdade, hoje, né, dia 7, o detalhamento de ações dos 54 planos de segurança pública e ordenamento urbano, né, para os Jogos Olímpicos, né? A entrega aconteceu ao Comitê Olímpico Organizador nesta quinta, lembrando que nós estamos aí há 4 meses do início dos Jogos. No total, né, esse documento com os 54 planos integrados de segurança pública e ordenamento urbano são resultados aí de 18 meses de trabalho de 20 órgãos de segurança, defesa e inteligência, além de representantes do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Organizador e também esferas públicas, né, de segurança estadual, segurança pública civil, todos eles focados para a segurança dos Jogos 2016. Muito importante isso, né, Rafa? Porque a gente tem visto diariamente, ou se não semanalmente, esses ações, né, terroristas, coisas acontecendo, enfim. A gente sabe que a Olimpíada é sempre um palco muito propício, né? Está envolvido, o mundo inteiro está olhando. Imagina, né? Se acontece alguma coisa com uma delegação. Então, muito importante. E isso cabe também naqueles elogios que você fez no início do programa, que essa foi uma parte bem sucedida no processo da Copa do Mundo. Então, essa integração entre a polícia, né, no âmbito federal, as polícias estaduais, o trabalho. Porque, assim, as Olimpíadas são sediadas no município. O município não tem polícia. Então, evidentemente, você precisa de uma ação integrada com a polícia estadual, obviamente, né, civil e militar, e também com órgãos de segurança federais, né, vale Guarda Nacional e também a própria Polícia Federal. Então, é importante que essa integração é fundamental. E na área de segurança, ela foi bem sucedida na Copa do Mundo, tem tudo para funcionar bem. Agora, é claro que tem que ter uma atenção enorme, porque não há dúvida que o risco aumentou bastante. Não, e tem um ponto interessante, só um parênteses, é que a corrupção toda da FIFA, né, a venda dos ingressos, tudo começou a vir à tona através do trabalho da Polícia Federal aqui no Brasil, com aquele esquema dos ingressos, que até o Jerome Valk, que deu um pé na bunda no Brasil, levou um pé na bunda também na FIFA. É importantíssimo esse plano de segurança aí integrado. Quantos planos? 54 planos? São 54 planos integrados. Inclusive vai ter um comitê, na verdade, um comitê não, vamos ter uma quartel-general, né, dentro do IBC, né, não só no Complexo Olímpico da Barra, mas no IBC, que é onde vai ficar concentrado toda a imprensa, toda a mídia, né, para monitorar a cidade como um todo. Até porque sempre tem a presença de autoridades, muitos certamente ministros de esporte de quase todos os países vão vir. Abertura mas de encerramento é fato, né? E também, sem dúvida nenhuma, a presença de vários presidentes, presidentas, enfim, né, primeiros ministros, vão estar aqui certamente nesse momento. Então, claro que essa área de segurança é muito importante. Agora, fazer um gancho assim, se isso evoluiu bem, eu tenho preocupações com algumas coisas. Hoje eu estava, inclusive, fazendo um levantamento aqui para o nosso programa e dizendo que o Comitê Rio 2016 anunciou na quinta-feira, dia 24 de março, que o evento teste, por exemplo, do ciclismo de pista
que estava agendado para 30 de abril e 1º de maio, foi substituído por treinos que vão acontecer 25, 26 e 27 de junho. Por quê? Porque não ficou completamente pronta a construção da pista. A pista não ficou pronta, então houve um atraso, né, nessa instalação, nas estruturas, o que está exigindo o cancelamento do evento teste e, consequentemente, alguns treinos serão executados em junho para se verificar se está adequado ou não. Isso me preocupa um pouco. Primeiro, evidentemente, a gente já abordou no outro bloco algumas dificuldades que, por conta do escândalo com as empreiteiras, muitas obras acabaram atrasando, sem dúvida nenhuma. É uma questão. Mas você deixar de ter um evento teste, porque o evento teste, ele não é apenas um treino. Ele não está envolvendo apenas os atletas e a verificação da pista, mas ele tem a saída de emergência, é verificado. Se tiver um incêndio, se acontece alguma coisa, se aparece um maluco lá com um sinalizador e faz alguma coisa, como é que é esse procedimento? A entrada de pessoas com deficiência, tudo isso é verificado, a saída, enfim, tudo isso faz parte quando você pensa um evento teste. É toda a complexidade que envolve um evento esportivo. Não é apenas um treino. Então me preocupa quando a gente deixa de ter eventos testes relacionados a algumas modalidades e muda isso para treino. Porque o treino ele vai identificar se a pista está adequada. Mas, evidentemente, que a competição nesse caso, de ciclismo de pista, ela vai muito além apenas o que está acontecendo dentro da pista, mas também com toda uma estrutura que tem a ver com questões de internet para a imprensa. Isso não foi uma preocupação na época da Copa do Mundo? Sim. Se a internet vai estar funcionando plenamente? Tudo isso tem que ser verificado no evento teste. Então, cuidado com essas mudanças de evento teste, cancelamentos de evento teste para a realização de treinos, porque isso pode acabar tendo uma consequência negativa, já que se não vai fazer um teste final e na hora de realizar, né, a competição propriamente Olimpíada, acontece alguma coisa, e aí às vezes um trabalho enorme e um recurso colocado, né, uma tentativa de, colocar para o Brasil, para o mundo inteiro, um evento de muita qualidade, pode ir por água abaixo por conta de uma tecnicalidade, digamos assim. Tomara que não aconteça nada de errado aí nas Olimpíadas, já valendo a Vera, porque vai ser uma bola fora, né? Ter um evento desse e não fazer um evento teste... Como diz o baixinho, treino é treino, jogo é jogo, né? É isso aí. Aqui, só para poder dar um detalhe também, nesta sexta-feira, né, dia 8 de abril, né, o Centro Olímpico de Esportes Aquáticos será inaugurado. Né, o Ministério do Esporte investiu 217 milhões na construção e a instalação sediará ainda neste mês de abril os eventos testes de natação olímpica e paralímpica, além também de polo aquático. A inauguração está marcada para esta sexta-feira, amanhã, dia 8, às 11 horas da manhã. Claro, o Centro Olímpico de Esportes Aquáticos fica dentro, né, do Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Ficou bonito pra caramba, hein? Demais. Pela foto. Tô olhando aqui. Aliás, todas as instalações ficaram muito bonitas. A Arena Olímpica, né? A Arena Carioca. Arena Carioca. Lembra muito, né? Observando aqui, amigo ouvinte, você pode ter uma noção, parece o ninho d'água, né? Cubo d'água. Até porque ninho d'água não existe, né? Pelo amor de Deus. O cubo d'água de Pequim, né? Isso aí. Bem interessante, realmente. A construção ficou legal. Então, portanto, nesta sexta-feira, dia 8 de abril, a inauguração do centro, que foi uma das preocupações, né, até do Comitê Olímpico, porque durante um momento, por uma questão de custo, cogitou-se não ter nem a cobertura, né? Enfim. 10 horas e 22 minutos, último intervalo do No Detalhe. Voltamos para nossas despedidas aqui, considerações finais. Daqui a pouco tem Valor Esportivo aqui na jornada da Flu AM 540, a primeira do Dial. Voltamos a apresentar No Detalhe. Rodrigo Brandão. Estamos de volta, galera. Último bloco do No Detalhe, esse primeiro programa da temporada 2016. Lembrando sempre que o No Detalhe é um quadro da jornada esportiva da Rádio Fluminense AM 540, que vai ao ar todas as quintas-feiras, sempre que não houver futebol. Temos as nossas redes sociais, você que já pode contar aí com o nosso site já está quase pronto, quase 100%. Mas tá bonitinho. Tá bonito demais, né? Nodetalhe.net.br, entra lá, visita,
né? Vai ter o blog, né? Pra galera escrever, falar, enfim, poder interagir com a gente. E deixa eu aproveitar aqui, Bradão, também mandar um abraço à galera que nos que curte, né, a nossa página no Facebook, facebook.com/nodetalhe. Um abraço a Natália Fares, Juliana Lima, Caroline Soares, Ramila Granja, Ronaldo Oliveira, Letícia Fionda, Juliana Chagas, Roberto Silva, Ana Carolina, Dani Soares, Fernando Araújo, Cecília Barroso, Isabela Santos, Aline Matos, Antoni Xavier, Thaís Barroso, Jaime Elísio, Paloma Almeida, Catiana Silva, Rodrigo Oliveira, Andressa Fontes e Marineide Mesquita. Muito obrigado, hein, galera? Aproveitar também, mandar um abração aí pros companheiros, colegas aí que estão, amigos, né, que estão me acompanhando aqui nesse programa. Bruna Mello, Rafael Veloso, Gabriel Maris. Não. E um especial para Cristiane Andrade, lá do Caxambi, mais conhecida por mim como Amor. Então, um beijo para vocês. Obrigado aí pelo prestígio. E continue nos acompanhando aí, mandando as suas mensagens, hein, galera. Não vai dormir no sofá hoje. Opa, se eu deixo de dar esse alô, rapaz, ia pegar pra mim. Muito bem, mandar meus abraços. Pera aí, vai dormir no sofá hoje ou não? De jeito nenhum, nenhuma chance. Tô lá, eu, minha esposa e minha filhota, hoje. Então, mandar um abração também pra galera que vem ajudando a gente a pensar, né, o No Detalhe, o Daniel, né, sempre dando uma força muito grande. Daniel Bandeira. Né, Daniel Bandeira na construção do nosso site. Valeu, Daniel. Muito obrigado aí por todo o apoio. Como disse o Rafa, o No Detalhe tem uma seção de blogs. A gente vai colocar nossas opiniões, nossos textos, os áudios desse programa rapidamente também já estará disponível para você que quiser ouvir de novo, enfim, né, verificar algum trecho, ouvir novamente, quiser disponibilizar. A gente também trabalha em parceria com universidades. Quem quiser usar esse material também para discussão, muito legal. Um abraço para o nosso expressinho Cláudio Neves, né, diretor de esportes aqui da Rádio Fluminense, sempre dando muita força pra gente seguir aqui com o No Detalhe na programação esportiva da Fluminense. Então é isso, galera, uma expectativa de um 2016 muito bacana. Vamos começar com séries especiais, vamos conversar aí sobre os atletas, sobre os dirigentes esportivos, sobre o raio-x do esporte de uma forma geral. Estamos sendo bem ambiciosos, né? 2016 é um ano para ser ambicioso, para tentar correr atrás aí do nosso país, também melhorar, as coisas avançarem, né? Se resolverem os problemas, a gente seguir adiante. E da mesma forma, como na área esportiva, a gente tem uma ótima Olimpíada, que também deu uma melhorada no nosso futebol, né? Não custa nada também, né? O futebol melhorar um pouquinho. Já fica o gancho aí pra galera que for acompanhar aqui pelo rádio no M540 ou pela internet no www.fluminense.com.br a partir das 10h30, rolando o Valor Esportivo, onde a gente vai discutir mais especificamente o futebol aqui do Rio de Janeiro. Muito legal, Rafael Melo, Rodrigo Brandão, a volta de No Detalhe. Bacana demais, aqui na grade esportiva da Rádio Fluminense. E a galera que quiser curtir e conhecer um pouco mais no www.nodetalhe.net.br. Não é isso, Rodrigo? Isso aí, lembrando também que temos a nossa página no Twitter, twitter.com/nodetalhe540am. Facebook já passou, facebook.com/nodetalheam. E para quem quiser mandar e-mail aí também, programa nodetalhe@gmail.com. Aí vários canais para você se comunicar com a gente, deixar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. Estamos aqui para ouvi-los e respondê-los. O detalhe o detalhe no detalhe, né? É isso. Hoje nós fizemos aqui a apresentação da expectativa do esporte, né, para 2016, né, um ano olímpico especial para o Brasil. Conversamos com a Renata Borges, ela trouxe uma visão da preparação da ginástica brasileira para este grande desafio. Vale o destaque aí no próximo final de semana, 15, 16, 17, lá no Complexo da Barra, né, no Parque Olímpico. Teremos aí o evento teste da ginástica e na próxima semana já iniciaremos a nossa série, né, o Esporte por um Outro Olhar, né, e o episódio da primeira série vai ser justamente o mundo esportivo sob a ótica, né, do atleta. Vamos fechar ainda o tema, amarrar, mas já estamos trabalhando já em cima desta série, o Esporte por um Olhar. E grandes entrevistados, Rafa. Grandes entrevistados. Exatamente. Grandes mesmo. Não percam, hein, galera. Grandes mesmo. Ídolos, inclusive, de times, ídolos realmente de esportes consagradíssimos no mercado brasileiro, hein? Meu maior ídolo
no esporte. Segura a surpresa. Segura a surpresa. Muito bem, galera. 10h30 da noite, estamos encerrando o No Detalhe. É isso, Alexandre Reis. Exatamente. Deixa eu passar a honra pra você. Opa, vai. maravilha, muito obrigado, é isso. Muito obrigado realmente, galera. Estamos juntos então, portanto, No Detalhe, toda quinta-feira que não tiver bola rolando aqui na programação esportiva da Rádio Fluminense. Estiveram junto com a gente hoje a equipe da Rádio Fluminense, no Parque Transmissor, o Paulo, o Carlinhos Lagarta, o Fernando Pará, o Márcio e o Roberto. Na mesa de áudio, a competência de Alcimar Oliveira. Esse é fera, hein? Fera demais! A supervisão técnica do Mário Bittencourt e do Vitor Dias, o engenheiro de som aqui da Rádio Fluminense é o Antônio Carlos, a direção de programação do Christian Ferraz, direção de esportes do Expressinho, Cláudio Neves. Valeu demais, galera. Voltamos então com No Detalhe, quinta-feira que vem, 9 da noite, falando sobre esporte na perspectiva do atleta. Sigam aqui acompanhando a programação esportiva da Fluminense. Já já começa o Valor Esportivo. Valeu, galera. Um abraço.